Oi, boa tarde. Eu sou o Eduardo Lovato, sou aluno da cadeira de Games, Cultura e Sociedade, e eu vou gravar esse vídeo aqui para contribuir um pouco no debate, né, que o professor colocou, como atividade de recuperação, sobre o porquê dos games terem a necessidade de serem estudados, né, ou algo nesse sentido, pela academia. E aí eu queria trazer alguns pontos que eu acho que são interessantes, assim, né, de que de uns anos para cá, como a gente assistiu nas aulas, assim, os games têm se popularizado cada vez mais, né? E tem tido um grande nível de popularização no sentido de aumento de número de consumidores de videogames, e de jogos no sentido, sejam eles de console, de computador, de mobile, né, do celular. E é muito interessante a gente pensar o quanto essa popularização dos games torna eles um conteúdo que influencia muitas pessoas, né? Então, como a gente assistiu numa das primeiras aulas, assim, a gente vai ter games que, por mais que não tenham um conteúdo explicitamente político, tem um viés político por trás, né? Então, se a gente pensar nos jogos como Call of Duty, onde tu tem a missão lá de matar o Fidel, ou onde tu tem a missão de perseguir os russos ou os árabes, ou por exemplo, como eu tô jogando agora, o Call of Duty da Guerra Fria, tu tem um viés político muito colocado ali, muito americanizado, né? E se a gente parar para pensar a quantidade de pessoas que jogam esses jogos, ou que assistem as gameplays, ou que, enfim, têm uma certa influência e acabam, por exemplo, que esses jogos, de novo, de todas as plataformas, podem influenciar as pessoas, assim como são os filmes, as séries, os livros, que são um material de estudo há muito tempo, né? Então, se a gente parar para pensar, os filmes, as séries, eles são estudados, a influência do cinema, a indústria cultural, tudo isso é estudado há muito tempo pelas universidades e os games se enquadram nesse sentido, né? Nesse sentido de influência, em relação à população. E esse era o primeiro ponto que eu queria destacar. Acho que outro ponto que pode ser destacado também é que os jogos, hoje, eles utilizam muitas plataformas online, né? Então acaba que tu cria uma rede de socializações a partir dos jogos, o que pode ser bom ou pode ser ruim, mas ela existe, né? Uma rede de socializações. Então existem relações sociais que se dão a partir de jogos online, trocas, por exemplo, o agrupamento de equipes, ou de rivalidades, ou de, enfim, confrontos. E a gente sabe que muitas coisas podem acontecer a partir desses relacionamentos, dessas relações sociais, que se dão a partir dos jogos. Então, é uma relação social como qualquer outra, que vai acontecer desde a produção do jogo até a execução dele, até o momento que ele é jogado, que nem eu comentei. Então, acredito que esse é mais um ponto do porquê estudar esses jogos. Voltando à ideia de, enfim, de outros motivos, né, do porquê do estudo desses jogos, acho que esses dois que foram comentados, eles já são bem interessantes, mas outra coisa é que os games, e a produção deles principalmente, acabam movimentando muito dinheiro, né? Então, a gente pode colocar aqui, né, eu falei a influência, então o estudo da influência dessa indústria cultural aplicada aos games, dessas relações sociais e agora um estudo também econômico, né? De entender o quanto dinheiro os games movimentam, a diferença entre gastos de produção e lucros, e o próprio sistema de trabalho, como funciona o modelo de trabalho desses produtores de videogame, se ele é um modelo de trabalho similar a outros modelos de trabalho que a gente conhece, ou se não, ou de que forma ele é aplicado, ou se existe justiça, se existe uma distribuição de renda ou não, nesse caso da produção dos games, porque de novo, né, acaba sendo uma produção cultural, acaba sendo uma produção que envolve muito dinheiro e que a gente pode pensar numa coisa próxima que a gente conhece, que seriam os filmes, por exemplo, né? Mas é diferente. E como essa cultura dos games e essa construção desse cenário tem crescido cada vez mais, vários estudos nessas modificações que têm sido colocadas para a indústria de trabalho nos games. Então acredito que esse é um outro ponto que vale o estudo e, enfim, destacando aqui três pontos que eu considero importante. Fora isso, existe, né, um grande apelo da sociedade, a gente viu isso também nas aulas com o professor, de que muitos crimes que acontecem aqui na vida real, no dia a dia, por muitas vezes são justificados, né? Tipo, isso é culpa dos videogames, a pessoa jogava videogames demais e tal. E por mais que já existam estudos que desmintam isso, essa relação entre crimes, games
tão intrínseca assim, né? A gente pode dizer que vale também o estudo e mais apontamentos e talvez uma maior divulgação desses estudos que desmistifiquem, desculpa, um pouco mais essa ideia, assim, né, de que os games tornam as pessoas violentas, porque isso já foi uma coisa que aconteceu com os filmes no passado, então vários filmes que tinham uma violência explícita, eles foram barrados, e que tem acontecido agora com os games, né? Então, vale o estudo sobre isso, uma divulgação maior dos estudos que estão sendo colocados. Eu acredito que esses são bons motivos para que os games sejam estudados na universidade, na academia, talvez nas escolas e no dia a dia, porque é algo tão presente, né, nos dias de hoje, na juventude, nas pessoas mais velhas, enfim, todo mundo joga videogame e todo mundo tem acesso a essas diversas situações que estão colocadas, então acredito que esses são bons motivos para estudar os games na universidade, nas escolas e em outros espaços.